Bom dia a todo mundo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a pior coisa que pode acontecer com o técnico, que é a bancada vazia. Além da sensação de fracasso, tem o problema da falta de grana e a possibilidade até de sobrevivência da sua assistência técnica. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o que a gente pode fazer para tentar reverter essa situação. O meu nome é Caio e esse é o episódio número 4 da série Técnico de Futuro. Antes de mais nada, eu quero saber de você se a clientela da sua bancada está aumentando, se ela está diminuindo, se ela está estável. Como é que está a situação aí na sua cidade? Como é que está a situação no seu estado? Como é que está a situação na região que você trabalha? Você está sentindo uma melhora agora com esses auxílios aí do governo federal? Com essa situação da situação econômica, ela está aumentando um pouquinho, tá dando um refresco aí para o pessoal que tem uma qualidade de vida, uma renda um pouco menor. Bom, é interessante você me falar, então deixa aqui, tá? Manda um direct para mim se você estiver me assistindo no Instagram ou manda um comentário se você estiver me assistindo no YouTube. E se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube ou ainda não me segue no Instagram, é só seguir, clica no botão que de onde vai surgir essas dicas de hoje, tem muito mais dicas, ok? Esse vídeo, primeiramente, ele é para técnicos que querem se tornar relevantes no mercado através da manutenção de celulares. E ele não é para técnicos que acham que só saber consertar o celular é o suficiente para você ter uma assistência técnica de sucesso, para você ser referência na sua cidade, no seu bairro, no seu distrito. Não é assim que funciona, existem outras coisas dentro desse espectro aí para poder fazer você se tornar realmente relevante no seu mercado. E uma delas nós vamos falar aqui hoje, ok? Então, as sacadas que eu vou passar para você, se colocadas em prática, elas vão te ajudar a trazer mais serviços e quem sabe até virar o seu jogo. Vai acontecer milagre? Vai ser da noite para o dia? Claro que não. Assim como o processo de perda de clientes e de perda de tração do negócio é gradativo, vai acontecendo aos poucos, sem a gente às vezes perceber. Primeiro a gente perde aí começa, aí a gente perde aí receita, no final do mês a gente ganha um pouco menos, aí no outro mês a receita diminui um pouquinho, a gente acha, é só uma maré, vai passar. Comércio é assim mesmo, negócio é assim mesmo, tem a maré fraca e a maré forte. Assim como esse processo de você perder clientes é gradativo, quando você começa a tomar ações para poder voltar a se tornar relevante na sua assistência técnica, a voltar a vender os seus serviços com eficiência, também é gradativo. Vai aumentar um pouquinho um mês, um pouquinho o outro, e quando você vê, a parte do todo é uma parte que já está dando já para você salvar um lucro no final do mês para você. Existem várias ações que a gente toma a cada dia, todos os dias, para isso acontecer. Muitas vezes a gente joga a culpa na concorrência, muitas vezes a gente joga a culpa na crise, na qualidade das peças para justificar a falta de serviços. Mas não é bem assim que funciona. Uma coisa eu vou falar, o mercado está cada vez mais competitivo. O que eu quero dizer com isso? A competição ela se dá em vários campos. Existem 3 espectros básicos de competição que a gente precisa entender. Nós temos o aspecto que é o tangível, que é o nosso produto e serviço propriamente dito. Se a gente faz recuperação de tela, se a gente faz reparo em placa, se a gente faz recuperação de tela, se a gente faz reparo em placa, se a gente faz troca de peça. Isso tudo é o nosso serviço tangível. É aquele serviço que a gente consegue mensurar e consegue falar com o público. Então, a gente tem um aspecto tangível, que é o primeiro, que é a primeira etapa da parte do oferecimento do seu produto, do seu serviço. Nós temos depois o aspecto ampliado do seu produto. O que é o aspecto ampliado? São as condições que você fornece para o seu cliente. Garantia, prazo de entrega, condições de pagamento, condições de parcelamento, se tem desconto, se tem brinde, se você tem sistema de leve e trás. Isso é um outro espectro, é o espectro ampliado do seu produto. E tem o último espectro, que é o genérico, que é a parte da construção da sua marca. Hoje, quando você tem um aumento grande da concorrência, você tem que saber trabalhar esses 3 pilares básicos do seu produto e entender como cada um deles funciona. Não é raro a gente dar com os burros na água quando a gente faz propaganda na internet. Porque a gente vai lá e bota um post lá, venda de produto, troca a sua tela, faça o software, desbloqueio e outras coisas. Vendo fone de ouvido, vendo capinha, vendo película. Você está anunciando a parte
tangível do seu produto. Isso não é atrativo para o seu cliente. Não é aí que o jogo está sendo jogado mais. Então, por isso que hoje a internet está cada vez mais competitiva. E isso está fazendo com que você acabe perdendo potencial de venda porque você não está jogando o jogo nos 3 campos que ele tem que ser jogado. Com o mercado cada vez mais competitivo, qualidade e preço, ela já virou um lugar comum. A gente às vezes cobrar qualidade, falar, não, nosso diferencial de mercado é qualidade. Não, nosso diferencial, isso é obrigação. O nosso diferencial de mercado é a gente fornecer uma experiência diferenciada para o cliente. É isso que é um diferencial de mercado, é onde ele vai diferenciar você dos demais concorrentes. Porque pensa comigo, se você consegue trocar uma tela com eficiência, bem feito, com acabamento bem feito, se você não causa nenhum dano colateral no seu aparelho, e o cara da esquina também faz isso, a mesma coisa, qual vai ser o diferencial entre vocês dois? Então o próximo setor dessa briga, qual é? O preço. E aí começa o problema, porque você tem que começar a arriar teu preço para poder se tornar relevante para o seu cliente e para poder vencer o teu concorrente. Olha só, não tem nada pior para o negócio do que você precisar rebaixar o valor do seu serviço porque você simplesmente não está trabalhando bem a sua marca. Porque você não está sabendo falar assim, opa, o meu nome é José e eu estou nesse mercado aqui e vou me tornar referência nele. Mas referência não é só qualidade. Referência é valor agregado. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje. Então, muitas vezes a gente também acha que porque a gente é pequeno, que porque a gente não tem tamanho, que porque a nossa assistência é pequenininha ou porque a gente trabalha em casa, a gente pensa o seguinte: para que eu vou fazer isso? Eu sou pequenininho. Eu tenho uma portinha aqui, minha assistência é humilde, não tem, meus móveis não são bonitos, não tem um acabamento bem feito, eu não tenho um monte de acessório para mostrar, não tenho um monte de equipamento. Não é assim que funciona. A postura começa de você. A maioria das pessoas que hoje são grandes começaram pequenas. Eu comecei com uma loja de 12 metros quadrados com R$1.000 de mercadoria dentro. Entendeu? Então, Caio, mas R$1.000 ainda é muito. Não, não é. Não é. E se você puder começar com 100, comece com 100. Se você puder começar só trocando tela, comece. Se é isso mesmo que você quer fazer, não importa o seu tamanho. Só que você tem que começar a zelar pelo seu negócio desde pequeno. Por quê? Porque conforme você for aumentando, você vai crescer com estrutura. Então, um erro muito comum que a gente comete é focar apenas na qualidade dos serviços quando a gente pensa em assistência técnica. E a gente ignora o fato do processo de vendas. O processo de vendas ele é tão importante quanto a qualidade do produto. E quando o produto é ruim, você ainda consegue, às vezes, vender ele com certa volume pela qualidade da sua venda, pelo que você prepara o seu cliente. Olha só, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se você tem filho, mas Kinder Ovo. Você quer um troço mais porcaria que o Kinder Ovo? O Kinder Ovo é um ovinho de chocolate com um chocolate fino, preto e branco, com um brinquedo dentro. Para quem não tem filho, eu estou explicando. Com um brinquedo dentro que se você for comprar ele em qualquer lojinha separadamente, ele não passa de R$1,99, de R$1,99. E você paga naquele pouquinho de chocolate com esse brinquedinho dentro, R$8. E vende muito. E tem muitos outros produtos que se você for para analisar, eu já vi, esses dias eu estava lendo uma reportagem, o cara vendendo pedra. O cara foi no deserto, pegou um monte de pedra e vendeu as pedras. Por quê? A apresentação do produto. Teve gente que comprou. Eu não estou falando aqui para a gente ter um serviço ruim. Não é bem esse o caso. Só que eu cito extremos para você ver que existem possibilidades de você se tornar mais sexy no mercado. De você tornar a sua assistência técnica mais sexy. Não é mais bonita. A gente está falando aqui de convencer o seu cliente que o seu produto e o seu serviço é feito com mais qualidade, com mais condições e que a experiência do cliente ao fazer o serviço com você vai ser melhor. É sobre isso que a gente está falando. E existem técnicas para você fazer isso. E não são técnicas que você desenvolve quando você tem talento natural. São técnicas que você desenvolve quando você procura se dedicar tempo a aprender isso.
Por que é importante você fazer um reparo de placa? É importante você recuperar a tela? É importante você fazer o seu serviço bem feito, com prazo bem feito? É muito importante. É fundamental, é um dos fundamentos do negócio. Mas o segundo fundamento do negócio, e que é ignorado pela maioria dos técnicos, é a parte de vendas. Você pode ter o produto mais top, você pode ser o técnico mais top do planeta. Se você não sabe vender, acabou. Se você não sabe vender, o seu negócio está em risco. Vendas é o oxigênio do negócio. Assim como para o corpo humano existe o oxigênio, que sem ele a gente não vive, vendas é o oxigênio do negócio. Então, se você não sabe vender, você está fadado ou a marcar passo, sempre está na mesmice, pagando as contas no final do mês. Quando você é bom, você paga as contas no final do mês, às vezes sobra o dinheirinho, mas você não vê crescimento no seu negócio. Então, aprender a vender é uma das habilidades que você não pode negligenciar no seu negócio. Não negligencie vendas. Vendas é o seu coração. Mas, Caio, o que é vender? Vender é o seguinte: muita gente acha que a venda é quando o cliente entra no seu negócio, você faz a oferta para ele, ele fecha negócio, você entrega o serviço e recebe o dinheiro. Isso não é vendas. Isso já é a fase final da negociação. Vendas é todo um processo de sedução que você faz com a sua marca para o seu cliente acreditar, sempre com integridade, que o seu produto e o seu serviço é melhor. Então o processo de vendas começa muito antes do cliente entrar. Aquilo ali já é um cliente que já está praticamente vendido. Só depende da tua habilidade básica de ter uma boa oferta. Mas e o cliente que não te conhece? E o cara que veio de um outro lugar para pesquisar preço? Que está seriamente tentado a fechar com mais barato? Quais são as suas habilidades para fazer esse cara ou essa mulher fechar com você? Quais são os seus diferenciais, os seus referenciais? Qual é a percepção de risco que você passa para o seu cliente quando ele entra no seu negócio? A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Se você não sabe vender o seu serviço, se você não sabe o processo todo que envolve a venda de um serviço, você está fadado ou a ficar sem clientes ou a marcar passo. E a primeira coisa que você tem que fazer é divulgação. Então, você tem que aprender a divulgar. Você está sem dinheiro? Aproveita o tempo que está livre na sua bancada, se você está sem serviço, e cai para dentro das redes sociais. Não perde tempo. Vai para as redes sociais, faz uma divulgação, mas antes de qualquer coisa, antes de você ir para as redes sociais, você precisa fazer um levantamento no caderno de quais são seus diferenciais de mercado. Por que o seu produto é melhor? Você precisa acreditar que o seu produto e o seu serviço são melhores que o da sua concorrência. O seu cliente, nós, os seres humanos, temos uma percepção natural de descobrir quando a gente está com um enrolador na nossa frente. Então, se você mesmo não acredita que o seu produto ou serviço tem um diferencial, não é o cliente que vai acreditar. Então, antes de você começar a divulgar o seu produto ou serviço, você tem que ter em mente quem você é na fila do pão. Você precisa saber quais são seus valores. Você preza a transparência com o cliente? Você pagaria para ser transparente? Se você pagaria, se você é capaz de tomar um prejuízo na bancada pela transparência, se você é capaz de tomar um prejuízo na bancada para ser honesto com o seu cliente, então isso é um valor seu. Agora, se esse valor depende do seu ganho financeiro, esse não é um valor. E você precisa rever isso, porque isso é pedra fundamental nesse ramo de manutenção de celulares. Tem uma coisa que sobrepõe a qualidade do teu serviço. E sabe qual é essa coisa? Reputação. Sem reputação, você não tem negócio. Você pode ser o técnico bom que for. Se no primeiro sinal de dificuldade que você se vê entre você tomar a decisão certa para você atender o seu cliente e você abdicar do lucro para isso, ou você não abdicar do seu lucro, fala, não, já ganhei o problema do cliente. Mas se o cliente estiver na razão dele, você ainda assim fizer isso, isso é o caminho da derrota. Hoje, talvez não seja hoje, talvez não seja amanhã, mas isso um dia vai acontecer, porque essas coisas
elas vão crescendo aos poucos, é natural. Assim como a perda de clientes para o negócio é gradativa, e quando você toma ações reversas, o ganho de clientes e o crescimento do negócio também é gradativo, a sua reputação também vai sendo destruída pouco a pouco. A cada descuido, a cada, não, isso é só por hoje, vou deixar o cliente passar só por hoje, hoje eu não vou tomar esse prejuízo hoje, tenho conta para pagar, tenho aquele churrasco, tenho a festa do meu filho, tem aquela viagem que eu quero fazer, ou tem aquele equipamento que eu quero comprar. Seja implacável consigo mesmo quando a sua reputação estiver em jogo. Porque um dos motivos da falta de clientes no seu negócio pode inclusive ser esse. Às vezes a gente coloca regras quadradas no nosso negócio. A gente não tem bom senso. Um cliente às vezes que compra direto com a gente. Aí ele vai dar um mole, troca uma tela, dá um mole, deixa o telefone cair, a tela trinca, sabe o que você faz? Não, tem garantia não. Se quiser, preço cheio, toma, bota outra tela e vai embora, segue o seu caminho. Cara, não tem mais lugar para esse tipo de negócio. Esse tipo de negócio, muita gente procura as assistências de bairro justamente porque Samsungs da vida, Apples da vida, elas fazem isso com o cliente. Elas estão pouco se lixando para o bem-estar do cliente. E hoje, diferencial de mercado é justamente você pesar caso a caso. Se o cliente for tóxico, não. Você tem que tomar algumas atitudes. Mas clientes bons, clientes que você sabe que podem ter recorrência no teu negócio, esses têm que ser tratados, muito bem tratados. E vou explicar a você por quê. Em qualquer meio de divulgação, que a gente está falando de divulgação, qualquer meio de divulgação que você tenha hoje, ele é muito concorrido. Panfleto na beira do mercado, carro de som, você concorre, carro de som passa, você tem às vezes 1 minuto para escutar o que o carro de som está dizendo. A internet, que é o canal hoje, que é o caminho, o maior caminho, está cada vez também mais concorrida. E a bolha, ela está se afunilando mais. O que é a bolha? É um algoritmo que ele mostra para a pessoa que está mexendo no feed cada vez menos daquilo que ela não quer ver e cada vez mais daquilo que ela quer ver. Então você hoje tem às vezes 2, 3 segundos para prender a atenção da sua lead, que é o seu público-alvo. Então quando você tem apenas esse tempo, você tem que fazer isso de forma correta. Então, está afunilando a parte de divulgação do negócio. Então você precisa criar a sua identidade de marca, saber quem é você, para você poder divulgar. E você não pode divulgar seu serviço. Eu faço isso. Toma aí, É igual você tá vendo um filme na televisão, eu não sei se você já chegou a tempo da TV aberta, que você tá vendo um filme, quando tá na hora H, aquela explosão, aí você tá lá, quem morreu, o cara morreu, a mulher morreu, ou sobreviveu, corta e vai pro comercial. Você fica puto. Só que você ficava impotente diante dessa situação na época, porque você não tinha como controlar. Hoje é só você fazer isso aqui, rodar o feed. Rodou o feed, acabou. Você não tem, acabou aquela propaganda, aquele incômodo. Então você não pode soar como propaganda. Você tem que soar interessante, tem que surpreender, tem que dar conteúdo, ensinar alguma coisa para o teu cliente. Você tem que fazer isso, senão você é irrelevante. Você flopa, como diz hoje na gíria do marketing digital, o seu perfil vai flopar, ou seja, vai afundar. Então, é importante você fazer como pode. Se você não tem dinheiro para divulgar, faz impulsionamento orgânico. A distribuição é menor, mas você precisa começar. É melhor você tomar uma ação do que você ligar o modo Zeca Pagodinho. Sabe qual é o modo Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Você senta lá e fica reclamando, não tem cliente. É só uma fase, daqui a pouco volta. Vou sentar aqui, vou assistir a minha série, vou assistir aqui Stranger Things. E ficar lá, vendo lá a tua série, deixando o tempo passar e você não tomar nenhuma atitude em relação ao que está acontecendo. Isso não vai dar certo. Você precisa estudar. Estudar. Você sabe qual é a diferença entre o técnico que está bombando, entre o técnico que está vendendo, entre o técnico que não tem mais lugar e hora para fazer serviço na bancada e você? Ele sabe alguma coisa que você não sabe. Simples assim. Você sabe qual é a diferença entre o cara que está lá em cima ganhando 30 bilhões de dólares e o cara que está ganhando 200 milhões? Ele sabe, o cara que ganha 30 bilhões sabe alguma coisa que o que ganha 200 milhões não sabe. Tudo é uma questão de conhecimento e como você aplica esse conhecimento. E tudo é aprendível, tudo é treinável. Então você precisa estudar.
A gente entra no ramo de manutenção de celulares com a ilusão de que a gente só aprendendo a consertar o negócio vai dar bom. Vamos se tornar referência e todas as pessoas vão procurar fazer fila na nossa porta. Mas não se esqueça, todo mundo está pensando assim. E todo dia entram centenas de técnicos no mercado. E todo dia está se especializando gente. Todo dia tem gente fazendo curso de placa, comprando equipamento, treinando, ficando bom. Então, e assim, a gente não pode reclamar disso. Isso é uma tendência natural de qualquer mercado. O mercado de manutenção de celulares é um mercado novo. Isso ia acontecer. A pessoa que entra nesse mercado achando assim, vou ser exclusivo. Só eu vou fazer isso aqui. Cara, isso é uma super filosofia. Isso aí não existe. Para nenhum mercado. Se você trabalha de carteira assinada hoje, tiver uma promoção, vai ter 10 concorrendo com você, querendo puxar o seu tapete. A concorrência é uma coisa real e natural. Agora, tem muita demanda. Essa é a diferença da manutenção de celulares. Tem muita procura. Se não está entrando no teu negócio, você precisa mudar algumas técnicas e algumas posturas em relação ao seu negócio para você poder cuidar do seu jardim e as borboletas virem. Então, essa é a primeira ação. Divulgar. Você precisa divulgar o seu negócio. Aproveita o tempo que está livre, cai para dentro. Postagem bonita. Tem um aplicativo chamado Canva que é maravilhoso. Ele permite você fazer postagens semi-profissionais. Já tem templates. Templates são modelos prontos para você poder fazer. E isso aqui não é jabá. Eu não estou ganhando nada do Canva para falar aqui. Tá? Isso aqui é porque realmente eu uso o Canva. Porque ele me poupa muito tempo. Quando eu não dou pro rapaz que faz lá os vídeos pra mim, é o Canva que o rapaz é o Alexandre, o nome dele, tá? Que é ele que edita, então ele vai ver esse vídeo, então eu tenho que fazer, eu falo, pô, sou só o rapaz que faz vídeo? Não, é o Alexandre que faz vídeo. Então, o que acontece? O Canva é um aplicativo ótimo para você fazer isso. É muito bom. Tem aplicativo de edição de vídeo, você precisa desenvolver essas habilidades a princípio. Quando você crescer, quando você tiver maior, você contrata uma pessoa para te ajudar. Ou se você tiver aquele amigo ou amiga que está fazendo já alguma coisa, pede ajuda, mas não fica parado. A segunda coisa que você tem que fazer é definir sua margem de lucro e padronizar seu orçamento. Por que isso? O cliente sente firmeza quando ele vê firmeza em você. Então, se você fica lá, aí você olha para o cliente, qual é o seu celular mesmo? Aí você vai, às vezes, pressionado a dar o orçamento que você lucra menos. Ou dar o orçamento que você lucra muito mais do que precisa, sai do mercado. O cliente às vezes faz porque fica encabulado. Tem cliente que fica encabulado, que não tem vergonha de ir embora, de dizer não para você. Aí, mas depois também nunca mais volta. Então, você tem que definir sua margem de lucro ótima. Custo fixo, tá? Que é aquelas despesas fixas que você tem. Água, luz, se você tem água, se você tem luz, se você tem aluguel, internet. Tudo isso você precisa definir. Definir, ok? Como você faz isso? Escreve numa folha de papel. Simples assim. Você definiu o seu custo fixo, aí você vai pegar esse custo fixo e vai falar: quanto é que eu faturo por mês? 5 mil reais? 10 mil? Quanto eu gasto por mês fixo? Que chega, as contas que chegam todo mês? 3 mil? Então, 30% é o seu custo fixo por mês do seu negócio. Ele custa 30% do seu negócio. Então isso aí você já tem que embutir. Quando você for comprar peça, você bota a peça mais 30%. Não esquece, seu custo fixo tem que ter o seu salário de técnico também. Se você é o técnico, é esse salário que você tem que tirar no início. Então você bota lá o seu salário de técnico. Esquece salário de dono no início. Esquece tirar dinheirinho aqui para pagar a continha ali, pagar a escola dos filhos, esquece. Não é assim que funciona. Tira o seu salário e vive do seu salário. Então você joga o teu salário no custo fixo. Se está 3 mil, se você está gastando 3 mil, beleza. Vamos lá. Valores imaginários, tá, pessoal? Então, se você está gastando isso, é 30%. Mais preço da peça, você vai botar mais o preço da peça e você vai fazer mais o quê? Você vai botar a tua margem ótima. O que é a margem ótima? É o lucro que você vai ter para reinvestir no seu negócio. Então, a partir do momento que você consegue fazer essa conta e definiu a tua margem ótima, por exemplo, a minha margem ótima é 60%. Tem coisa que eu lucro mais e tem as exceções que eu lucro menos. Por exemplo, numa tela de iPhone, a margem de lucro é maior, mas a minha base de cálculo é 60% ou
R$ 80, que é o valor da minha mão de obra hoje. Quando, por exemplo, eu vou trocar um alto-falante de Moto G2, pô, a peça custa 5 conto. Se eu for botar 60% de R$ 5, vai dar aí R$ 2 e pouco, R$ 3. Vou ganhar R$ 3 na peça? Não faz sentido. Então, aí eu cobro R$ 80 para trocar. Caio, mas você está cobrando R$ 80 para trocar o alto-falante de Moto G2? É. Mas quando eu troco, não faz barulho. Se o cliente voltar 10 vezes, eu boto 10 alto-falantes diferentes. Você entendeu que eu acabei de vender aqui o diferencial do meu negócio? Se ele reclamar, é isso que eu falo para ele. Cara, você pode voltar aqui 10 vezes com o seu telefone, se ele estiver chiando, que eu vou trocar 10 alto-falantes para você. E se precisar sair do que eu ganhei, eu continuo trocando, até ficar bom. E se a gente definir que não ficou bom, que ele não quer prosseguir, eu devolvo o dinheiro dele. Então, essas atitudes, pode não parecer, mas fazem toda a diferença quando você está negociando com o seu cliente. Então, você falar sobre isso com o seu cliente é muito importante. Então, você tem que definir a sua margem de lucro e padronizar o seu orçamento. Feito isso, você já sabe, pegou o custo da peça, jogou 60% em cima. E você precisa, só uma parte voltando, você precisa rever esse custo fixo teu mês a mês, tá? Porque custo é igual unha. Você precisa cortar porque não para de crescer. Então, você precisa mês a mês rever o seu custo fixo. Esse custo é o custo que sempre que você puder, corta. Claro que você não vai prejudicar a sua operação com isso. Mas se você puder, o pacote de internet está 300 mega, estou pagando R$ 180. 200 reais e 300 mega. Pô, vou baixar isso aqui para 100 mega, para que eu quero 300 mega na minha loja? Baixa lá, ficou R$ 90. Caio, mas só isso? Vai fazendo as contas no final do ano para você ver quanto fica. Então é importante. Definiu, você já sabe a margem que você dá e você já sabe o mínimo que você precisa para lucrar e crescer, ok? Então, definindo isso, a última coisa a você fazer para você poder tentar sair dessa situação de poucos clientes na bancada é definir o seu pitch de vendas. O que é o pitch de vendas? É o seu script, é o teatrinho que você faz com o seu cliente. Cara, mas eu vou fingir? Não, não é isso. Qualquer vendedor que se preze, e você precisa desenvolver as habilidades de vendedor, ele tem que ter o script de vendas dele pré-definido. Geralmente esse script ele é escrito e você estuda o script, porque você precisa ter na ponta da língua a quebra de objeções. Por exemplo, uma objeção muito comum do nosso cliente: será que vai ficar bom? Vai voltar a ser a mesma coisa de antes? E se não der certo? Será que não vale a pena comprar outro aparelho? Você entendeu que eu tenho todas as objeções básicas do meu cliente na cabeça? Mas ali no fulano de tal, o serviço é mais barato. Todas as objeções básicas do seu cliente tem que estar aqui e você tem que ter uma quebra já pré-estabelecida para você bater o levou. Essa confiança ajuda você a fechar serviço e diminui a percepção de risco do seu cliente. E nada mais é o pitch de vendas do que um script para diminuir a percepção de risco. E eu vou explicar o porquê. Percepção de risco é o fator que o cliente balanceia com o preço. Por exemplo, por que a Apple consegue cobrar R$ 2.000 para trocar uma tela de iPhone 8 Plus? Não sei se ainda é 2.000, mas a última vez que eu vi eram R$ 2.000. Era um pouco mais novo o iPhone 8 Plus. Talvez hoje esteja mais barato, talvez eles já nem troquem mais, eu não sei. Mas quando eu vi era isso e era muito desproporcional ao mercado como um todo. Na época era 600, 700 reais para trocar uma tela dessa, eles cobravam 2.000. Mas por quê que eles podiam cobrar 2.000 e por que o cliente fechava? Vocês já se perguntaram isso? Existe uma razão técnica para isso estar acontecendo. A percepção do risco de cliente na Apple é lá embaixo. O cliente sabe que se ele botar o telefone dele lá, o telefone dele vai voltar. Mas e quando o cliente entra numa assistência que não tem tanta estrutura, que os técnicos não estão uniformizados, e nada de errado com isso, tá? Mas isso acontece, às vezes a gente não tem condições. Mas aí, isso é inevitável, é uma realidade. A percepção do cliente vai fazer isso aqui, ó, de risco. Ó. Vai lá em cima. Então você tem que quebrar essa percepção de risco do cliente. E o pitch de vendas, o script de vendas, é justamente para você quebrar essa percepção de risco que o cliente tem. Então, você tem uma sequência lógica de gatilhos que você dispara para aumentar a segurança do seu cliente em relação ao seu produto e o seu serviço.
Essa sequência, basicamente, ela fala em você falar dos atributos do seu produto, fala em você primeiro citar as vantagens que o cliente tem em relação ao seu produto e, por último, você falar o preço. É assim que funciona. Por quê? Porque quando você faz isso, o cliente ele vê o que ele tem a ganhar. Aí você faz uma coisa com o seu preço chamado ancoragem. Você ancora o seu preço para o seu cliente poder se sentir mais seguro e sentir mais profissionalismo em você. Então, essa ancoragem de preço, ela tem que ser uma coisa muito bem feita. E aí que entra de novo a parte que eu falei da divulgação. Você precisa conhecer todos os seus atributos e você tem. Por mais simples que seja a sua assistência, por mais básico que seja o seu serviço, troca de tela, troca de peça, você tem. Você tem os seus valores, você tem os seus atributos e você precisa resgatar isso, botar numa folha de papel, mentalizar esses valores para você poder transmitir esses valores para o seu cliente e ele sentir firmeza na hora de fechar o serviço com você. Fazendo essas 3 ações, com certeza, você pode não ter 10 clientes a mais por dia, da noite para o dia. Pode ser um pouco lento, porque vai depender do teu aprendizado e da forma que você aplica. Pode ser um pouco mais lento, dependendo do seu ponto comercial. Mas uma coisa eu posso te garantir. Isso aqui é uma fórmula para você poder virar essa crise, virar essa chave, fechar mais serviços e conseguir mais clientes para o seu negócio. Então agora você me conta uma sacada que você teve com esse vídeo. Se você puder, deixa lá no direct. Deixa nos comentários se você estiver me assistindo pelo YouTube, ok? Se você ainda não me segue, me siga. Segue nas redes sociais, vai lá no YouTube, clica no botãozinho de inscrito, ativa o sininho de notificação. Depois você faz o seguinte, você vai no Instagram, me segue no Instagram, porque tem muito mais conteúdo de onde saiu esse. E a minha intenção aqui é capacitar você para se tornar um técnico referência não só em serviços, mas também na área comercial do seu negócio, que hoje é o diferencial que está faltando para muitos técnicos deslancharem, ok? Então, um abraço e até a próxima.